É a vida, né? E eu agradeço a Deus a vida que eu estou tendo ainda, né? Porque ainda não acabou. Quando a gente ama de verdade, não precisa repetir, eu te amo, o tempo todo. A gente simplesmente sabe. Foram mais de 50 anos de casamento. Uma história de amor que atravessou gerações, enfrentou desafios, venceu a fama e se tornou uma das mais bonitas da televisão brasileira. Mas em 2021, tudo mudou. A morte de Tarcísio Meira comoveu o Brasil inteiro. Milhões de pessoas choraram a partida de um dos maiores atores da história da TV. E agora, 4 anos depois, sua esposa, Glória Menezes, decidiu falar sobre a dor, a saudade e os momentos que ainda carrega no coração. O que ela revelou emocionou fãs, amigos e até colegas de profissão. Fique até o final porque uma das declarações mais tocantes de Glória mostra que o amor entre os dois continua vivo mesmo após a despedida. Tarcísio Pereira de Magalhães Sobrinho nasceu em 5 de outubro de 1935 em São Paulo. Antes de pensar em atuar, seu grande sonho era seguir carreira diplomática. Vindo de uma família tradicional, ele estudou bastante e chegou a tentar ingressar no Instituto Rio Branco, mas acabou sendo reprovado. A frustração que poderia ter encerrado seus planos acabou mudando completamente sua vida. Após o fracasso na tentativa de se tornar diplomata, decidiu mergulhar no teatro. Foi nesse período que adotou o sobrenome artístico Meira, inspirado no nome de sua mãe. Nos anos seguintes, tornou-se um dos maiores galãs da televisão brasileira e um dos primeiros grandes nomes da história da TV Globo. Durante grande parte da história da televisão brasileira, poucos artistas conseguiram construir uma imagem tão sólida, respeitada e admirada quanto Tarcísio Meira. Muito mais do que um simples ator, ele se transformou em um verdadeiro símbolo da dramaturgia nacional. Sua presença elegante, sua voz marcante e seu talento natural fizeram dele o galã definitivo de uma geração. No entanto, por trás da aparência sofisticada e da imagem impecável que o público via nas novelas, existia um homem extremamente sincero, reflexivo e disposto a expressar opiniões que muitas vezes surpreendiam fãs e jornalistas. Tarcísio Meira e Glória Menezes viveram algo cada vez mais raro nos dias atuais. Eles não eram apenas um casal diante das câmeras, eram parceiros na vida. A história começou nos anos 60, quando os dois se conheceram durante trabalhos na televisão. A conexão foi imediata. Pouco tempo depois, estavam casados. O que ninguém imaginava era que aquela união duraria mais de 5 décadas. Juntos enfrentaram as pressões da fama, construíram uma família e se tornaram um símbolo de amor e companheirismo. Enquanto muitos relacionamentos terminavam, eles permaneciam lado a lado. Em entrevistas, Glória sempre dizia que o segredo era o respeito. Já Tarcísio costumava afirmar que havia encontrado nela sua maior companheira. Nos períodos em que não estava gravando novelas, Tarcísio preferia viver longe dos grandes centros urbanos. O casal passava boa parte do tempo em fazendas e propriedades rurais, onde cultivava uma rotina tranquila. Durante a pandemia, os dois decidiram permanecer isolados em um sítio no interior de São Paulo. Amigos próximos relatavam que Tarcísio valorizava cada vez mais a convivência familiar e os momentos simples da vida. Mesmo após décadas de casamento, ele continuava demonstrando carinho por Glória em entrevistas e aparições públicas. Muitos colegas de profissão costumavam afirmar que os dois representavam um dos relacionamentos mais sólidos da história da televisão brasileira. Um aspecto que chamou a atenção do público foi a simplicidade de seus últimos desejos. Mesmo sendo um dos maiores galãs da televisão brasileira e um dos artistas mais respeitados do país, Tarcísio nunca cultivou uma imagem de ostentação ou de estrelismo exagerado. Pelo contrário, nos últimos anos de sua vida, ele demonstrava cada vez mais apreço pelas coisas simples, pela convivência familiar e pelo contato com a natureza. Pessoas próximas relataram que o ator tinha uma ligação profunda com sua fazenda, local onde encontrava tranquilidade longe da correria dos estúdios de televisão e dos holofotes que o acompanharam durante toda a carreira. Mas o destino reservava um capítulo doloroso. Em agosto de 2021, durante a pandemia, os dois foram diagnosticados com Covid-19. Glória apresentou sintomas leves. Tarcísio, porém, teve complicações graves. O ator precisou ser internado e seu estado de saúde piorou rapidamente. O Brasil inteiro acompanhava os boletins médicos na esperança de uma recuperação, mas infelizmente isso não aconteceu. No dia 12 de agosto de 2021,
Tarcísio Meira faleceu aos 85 anos. A notícia causou uma enorme comoção nacional. Artistas, fãs e amigos prestaram homenagens emocionadas. Para Glória, porém, a dor era ainda mais profunda. Ela estava se despedindo do homem com quem dividiu praticamente toda a vida adulta. Os primeiros meses foram extremamente difíceis. Segundo familiares e pessoas próximas, a atriz precisou encontrar forças para seguir em frente depois de perder seu grande amor. E foi justamente nesse período que ela passou a refletir sobre tudo que viveram juntos. Após sua morte, familiares revelaram um desejo pessoal do ator. Tarcísio queria que suas cinzas fossem levadas para a fazenda da família, um lugar que representava paz, liberdade e felicidade para ele. Seu velório ocorreu de forma reservada, respeitando as restrições sanitárias daquele período. Posteriormente, seu corpo foi cremado, conforme a vontade da família. Mais do que um ator, Tarcísio Meira deixou a imagem de um homem que atravessou gerações mantendo uma carreira respeitada, um casamento admirado pelo público e uma postura discreta diante da fama. Sua história com Glória Menezes continua sendo lembrada como uma das mais duradouras e emocionantes da televisão brasileira, uma relação que resistiu ao tempo, às transformações da indústria do entretenimento e aos desafios da vida até seus últimos dias. Em entrevistas concedidas após a perda, Glória emocionou o público ao falar da saudade. Ela revelou que as lembranças continuam presentes diariamente. As conversas, os momentos simples, as risadas, os costumes que apenas os dois entendiam, tudo isso permaneceu vivo em sua memória. Mas uma declaração em especial chamou atenção. Glória afirmou que o amor entre eles não terminou com a morte. Segundo ela, a presença de Tarcísio continua sendo sentida em diversos momentos da sua rotina, não de forma sobrenatural, mas através das lembranças, dos ensinamentos e da história que construíram juntos. A atriz também destacou que procura lembrar dos momentos felizes em vez de focar apenas na dor da despedida. E talvez seja exatamente isso que tem emocionado tantas pessoas. Mesmo diante de uma perda tão grande, ela escolheu celebrar a vida que compartilharam, uma vida repleta de cumplicidade. Durante décadas, o casal foi admirado não apenas pelo talento, mas pela forma como se tratavam. Sem escândalos, sem polêmicas constantes, sem necessidade de provar nada para ninguém. Apenas vivendo um amor verdadeiro. Hoje, aos 90 anos, Glória Menezes continua recebendo homenagens por sua trajetória. Mas sempre que fala sobre Tarcísio, seus olhos demonstram algo que nenhuma atuação seria capaz de reproduzir: a saudade de quem amou profundamente. E talvez seja justamente por isso que a história dos dois continue emocionando o Brasil mesmo tantos anos depois. 4 anos se passaram desde a partida de Tarcísio Meira. Mas para Glória Menezes, algumas histórias nunca terminam. Elas permanecem vivas nas lembranças, nos sentimentos e nas marcas deixadas por uma vida inteira ao lado de quem se ama. E você? Qual novela ou momento de Tarcísio Meira mais marcou sua vida? Deixe sua homenagem nos comentários. E se você gosta de histórias emocionantes sobre os grandes nomes da televisão brasileira, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo vídeo, você vai descobrir uma revelação surpreendente sobre outro ícone da TV que poucos conhecem.